Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento para mim e tua vida. Projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus. Mais uma vez, falando da palavra de Deus. Eu gostaria nesta manhã de estar lendo Evangelho de João 8, do 1 até o 11. Uma palavra muito conhecida. Mas uma palavra que traz a mim e a você tranquilidade. Porque estamos vivendo em momentos de turbulência, preocupação. O acusador está aí, o opressor está aí. O inimigo está aí para nos acusar, para nos entristecer, para querer nos parar, para querer nos afligir. Mas existe, um homem que veio nessa terra, morreu na cruz do Calvário, derramou todo o teu sangue para que nós hoje viéssemos ter oportunidade de nos arrepender de nossos pecados, derramar as nossas lágrimas nos pés dele, arrependermos de verdade e temos um direito a uma segunda chance. Então, essa palavra serve para mim e também para você que às vezes pecou, caiu, falhou e pensa que não tem mais jeito, pensa que Deus não vai te perdoar. Porque o opressor e o acusador é mestre em dizer a você, você está condenado. E eu quero dizer a você, você não está condenado. Existe solução para o seu problema. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, de verdade, o Senhor Deus pega os nossos pecados, a nossa sujeira, a nossa imundície, joga no mar do esquecimento e nem Ele lembra mais. Então tem muitas pessoas que às vezes Deus já perdoou, Deus já deu uma outra chance, mas você às vezes se acusa, porque o opressor, o acusador, ele vem todos os dias dizer a você, lembrar a você do que você fez lá atrás, te acusar de ex isso ou ex aquilo. Ah, você já matou, você já roubou, você já prostituiu, você já mentiu, você já roubou. Mas se você se arrependeu, Ramanasti Andarabandai, não dê voz, não dê ouvido à voz do acusador. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes a condenai-as. Porque tudo que dizem em oculto é torpe, mas todas essas coisas são condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz de Deus há de manifestar aquilo que no seu coração não presta mais. E se você se arrependeu, Deus pega de tudo que é ruim do seu coração, joga no mar de esquecimento. Olha o tamanho do mar. Vemos que o nosso planeta Terra é muitos porcentos de água do que terra. Então ele joga no mar. Ele quer dizer que os seus pecados perante o mar não é nada. Ele vai limpar. Vemos que se nós jogarmos, vamos supor, algo tóxico, 1 litro de veneno no mar, não vai ter sutil efeito nenhum, porque pelo tanto de água que tem, não vai fazer efeito. Então quando ele pega seus pecados e lança no mar de esquecimento, será realmente esquecido pelo tanto de água que tem no mar. E a Bíblia diz que Jesus é a fonte de água viva. Aquele que beber dessa água jamais terá sede. Lance sua ansiedade sobre ele. Lance seus pecados sobre ele. Porque a palavra vem nos falando aqui sobre perdão. Perdão. Eu não sei aonde você errou, aonde você tem errado, mas eu quero te dizer, se você tem sido acusado, Jesus hoje, ele entra na sua causa para te defender, pois ele é nosso advogado. Evangelho de João 8 diz assim, a mulher adúltera. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que se tivessem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes,
aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o Senhor por esta linda, maravilhosa palavra. De quão maravilhoso és o Senhor. O teu perdão, meu Deus amado, ele abrange, meu Deus amado, tempos, momentos, circunstâncias, situações diferentes. E aqui vemos que o Senhor perdoou uma mulher que tinha tudo para ser apedrejada, tudo para ser condenada pela lei do homem, pela lei do fariseu, pela lei do perseguidor, pela lei daquele que pensa que sabe tudo, que pode tudo, mas o Senhor chegou, meu Deus, e impediu, meu Deus amado, um assassinato. Trouxe vida, meu Deus amado, a quem às vezes pela lei não merecia vida. E eu quero profetizar nesta manhã, em nome de Jesus, pela tua misericórdia. Mude situações agora, papai. Pois eu sei que tem pessoas que estão vendo esse vídeo e estão se sentindo como essa mulher, meu Deus amado, acusada. Estão prestes a ser apedrejada pelo homem ruim, porque ainda não tiveram um encontro com o Senhor. E eu quero orar, meu Deus amado, pela tua misericórdia. Usa-me conforme a tua vontade para pregar este encontro com o Senhor. Encontre, meu Deus amado, através da tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a todos que verem esta mensagem, é o que eu peço em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala sobre uma situação inusitada, uma situação de risco, viver ou morrer, matar ou deixar vivo. Na lei, antigamente, era sim, sim, não, não, era olho por olho, dente por dente. E como Jesus ele estava seguindo o seu ministério, perdoando, curando, libertando, ensinando, os fariseus, os escribas estavam procurando uma brecha para que ele viesse errar, cair e ser morto, como ele foi morto na cruz. Mas não foi desta vez. Porque a Bíblia diz que quando Jesus estava ali escrevendo no chão, ensinando as pessoas, pregando o evangelho, levando o amor, o perdão, a salvação, trouxeram a ele uma mulher que foi pega no ato infragante, adulterando. E na lei de Moisés, na lei dos escribas, na lei dos fariseus, este ato era um ato para a morte. Pela lei ela seria apedrejada até a morte. Mas onde Jesus chega, irmãos, quando Jesus abre a boca, quando Jesus profetiza, quando Jesus ele libera uma palavra sequer de sabedoria, ele tem poder de livrar você da morte, de livrar você do pecado, de livrar você da tristeza, da depressão, da angústia, da enfermidade. Depende simplesmente de uma palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus libera poder. E é sobre esta palavra que eu vim falar. Interessante que quando você deixa Jesus falar, abrir a boca dele, o milagre acontece. E eu quero iniciar esta mensagem. A Bíblia diz que Jesus simplesmente pergunta, quando eles falam, Jesus, o que fazer? Essa mulher foi pega em adultério, no ato no fragante. E pela lei, ela deve ser apedrejada. O que fazer? Jesus, então, escrevendo no chão, riscando o dedo ali no chão, levanta e fala, aquele dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, ele leva simplesmente uma palavra para que todas aquelas pessoas, todos os acusadores examinassem a si mesmo. Numa palavra de Santa Ceia, como foi no culto de ontem, sempre nós levamos essa palavra, se eu não me engano,
1 Coríntios 11, 28. Examine o homem a si mesmo, e assim como, participe do corpo e do sangue de Cristo, para que não venha a ser para a sua própria condenação. Examine o homem a si mesmo. Então, eu creio que quando Jesus fala, aquele dentre vós que não tem pecado, atira a primeira pedra, Rapatacai. E o primeiro passo para que você se defenda dos seus acusadores, não seja apedrejado, é deixar Jesus falar, Rapatacalabandarai. Às vezes você já errou, já pecou, já falhou, e você quer defender com sua própria boca, Rapatacai Andecaço. Você quer discutir, você quer se defender. Se aquela mulher quisesse discutir, se defender pela lei, ela perdia, porque era a lei. Romanos 13 diz que toda a lei nessa terra foi constituída por Deus. E se você vai contra a lei, você vai contra Deus. Só que, porém, Deus enviou Jesus para poder quebrar esta lei, Rarabandai, que só matava, que só trazia religiosidade, que só trazia indiferença, Tecai, Tuitefaço, Maná, enderece. E esta mulher, então, está ali, diante dos acusadores, diante de pessoas com pedra nas mãos. E quantas vezes você está diante dessa situação? Às vezes porque você está no álcool, no vício do álcool. Às vezes está no vício das drogas. Às vezes nem nisso você está. Às vezes você está no vício de jogos de azar. Às vezes você está no vício da prostituição, da fornicação. Ou até mesmo na igreja, no vício da mentira, da fofoca, do engano. Quantos e quantos vícios, quantas e quantas coisas nós podemos assumir? Eu tenho este defeito. E se fosse na lei do passado, era para apedrejamento, para a morte. Tacatacalabandai. Não adulterarás, não furtarás, não matarás. Tudo era para risco de morte naquela época. Então Jesus, ele veio a essa terra para poder trazer vida e vida em abundância. E eu quero dizer a você, o primeiro passo que você deve fazer quando você se sentir acusado pelo opressor, pelo acusador, é deixar Jesus falar. Sabe por quê? Quando Jesus fala, como ele está falando através desta palavra, Ramanamandai, quando Jesus fala através de um culto, quando Jesus fala através de uma oração, quando Jesus fala através de um jejum na madrugada, de uma palavra na madrugada, quando Jesus fala através de um abraço verdadeiro, te canto e defaço, simplesmente ele espanta os acusadores, ele afasta o acusador. Deixe Jesus falar com você, deixe Jesus falar por você. Não queira se defender, não queira discutir, não queira se sentir autossuficiente, porque o seu advogado se chama Jesus. E a palavra diz que Jesus fala, aquele dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então começa o fariseu, o escriba, a multidão, examinar a si mesmo. Talvez eu não adulterei, mas talvez ontem eu roubei, Retecalabandai. Talvez eu não adulterei como essa mulher, mas talvez ontem eu fofoquei, Rapatacalacebeneraço. Talvez eu não adulterei, mas às vezes eu menti ontem, Talvez eu não adulterei com essa mulher, mas eu tenho sido falso amigo com meu amigo, Ramanasto, Tecalamandabe. Talvez eu não adulterei como essa mulher, mas talvez eu tenha sido avarento, só tenho pensado em dinheiro. E quantos pecados nós temos? E quantos pecados aqueles acusadores tinham, mas só viam o adultério naquela mulher. Então, se você quer ser bem-aventurado, se você realmente pecou, você errou, você tem motivo para ver se entristecer, o primeiro passo é se silenciar. Deixe Jesus falar com os teus acusadores. Deixe que ele fale com os seus acusadores. Apenas ore. Porque ele morreu na cruz para que você passe para o segundo passo. Pois o segundo passo é você ter um particular com Jesus. Quando você entende que você não tem poder de calar a boca do acusador, o acusador sempre vai falar mal de você. Sempre vai te perseguir. Principalmente nós que temos um passado de pecado, mesmo que nossos pecados foram lançados no mato do esquecimento, até hoje tem pessoas que olham para mim e pensam, Carlinha mexe com droga. Carlinha ainda aposta que bebe um escondidinho. As pessoas, o fariseu, nunca vai querer que Jesus mude a sua vida.
Mas quando nós entendemos que quando Jesus ele dá uma palavra de reflexão para o seu acusador, fica simplesmente você e Jesus. Então o segundo passo é que você tenha um particular com Jesus. Quando a Bíblia diz então que Jesus falou que aquele que dentre vós não tenha pecado, atira a primeira pedra, que não tem, a Bíblia fala que foram lançando-se as pedras ao chão, largando as pedras, começando pelos mais velhos, um a um, até ficar somente Jesus e aquela mulher. Jesus pergunta então, cadê aqueles que te acusam? Cadê aqueles que te acusam? E ela diz, ninguém está aqui mais não, Jesus. Foram todos embora. Todos foram embora. E Jesus diz para ela, nem eu tampouco te condeno. Vá-te em paz, mas não peques mais. Jesus, ele quer que você entenda que só ele tem poder de calar os seus acusadores. Está sendo acusado, vai para o joelho, vai orar. Acredite na intimidade, na particularidade. Porque quando esteve a sós, Jesus e aquela mulher, ele falou diretamente com ela, Rapatacalabandai. Jesus quer falar diretamente com você nessa manhã. Mesmo se você falhou, se você caiu, se você adulterou, se você prostituiu, se você matou, se você roubou, não importa o nível de pecado. Esteja particularmente com Jesus. Ele quer ouvir da sua boca. E os teus acusadores não estão mais aí. Sabe por quê? Ele já morreu na cruz por você. Ele simplesmente quer afastar de você aqueles que te apedrejam, aqueles que te acusam, aqueles que querem matar os seus sonhos, aquele que quer matar o seu ministério, aqueles que querem matar o seu projeto. Porque o percentual de pessoas nessa terra que querem nos destruir, que invejam tudo que nós temos, é alto, é grande, Rapatasto e Tecai. Vemos que a multidão estava sempre ali, próximo de Jesus, mas nem todos a favor de Jesus. Vemos que Jesus separou 12 discípulos e mesmo assim um o traiu. Se você não tiver intimidade, se você não tiver momento de particularidade com Jesus, para que ele venha afastar os acusadores, calar os acusadores e ser seu advogado, você está bem enrolado. Mas aquela mulher então, a Bíblia diz que Jesus disse, e ela disse, ninguém, Senhor. Quando Jesus pergunta a ela, cadê seus acusadores? Ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Nesta manhã, esta palavra vem simplesmente para dizer a você, se você crê, se você dobrar o seu joelho, não importa o que você fez, talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, você tenha andado em caminhos errantes, você tem feito coisas que não têm agradado a Deus. Vá para o joelho. Chama Jesus para falar com você, porque eu tenho a certeza que Ele é fiel para te perdoar. Que Ele vai pegar seus pecados, jogar no mar de esquecimento, que nem Ele lembrará mais. Amém? Esta é a palavra que Jesus trouxe nesta manhã. Aquela mulher, ela recebeu um livramento de morte. Era para ela ser morta, apedrejada. Mas quem tem um encontro com Jesus, quem deixa Jesus falar, como Jesus está falando aqui através da minha vida, para você. Primeira coisa é deixar Jesus falar. Às vezes nós queremos escolher quem ouvir. Às vezes eu estou usando uma pessoa simples para poder pregar o evangelho, está falando com você. Ah, não, mas eu só escuto pastor fulano, pastor ciclano. Jesus está falando. Ah, mas eu não gosto de fulano, ela pregou, mas eu não concordo com o que ela fala. Jesus está falando. Para de escolher. Jesus está falando. Jesus ele está pregando. Jesus ele está ensinando. E Jesus teve uma atitude muito interessante. Que quando aqueles acusadores chegaram, ele estava riscando no chão. Jesus, essa mulher foi pega em adultério. O que fazer agora? Simplesmente ele fala, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra e volta a fazer o que estava fazendo. Agora é para você, servo, você pastor, você missionário, você missionária. Quando chega pessoas fofocando, Ramanato Itekai. Aí você ficou sabendo que fulano fez isso, fez aquilo, porque existe também acusadores dentro da igreja, Ramanai Itekai. O que você tem feito? Às vezes você está lendo a Bíblia e você olha assim, aquela pessoa falando. Será que você tem feito como Jesus? Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Você também é pecador.
e volta a fazer o que você estava fazendo, ou você tem entrado na fofoca, rapando, inderabandasse, na patacalabandai. O pastor pregou ontem, nós que servimos a Deus, eu me chamo Carlos Henrique Mendes, mas a partir que eu aceitei Jesus, é Carlos Henrique Mendes de Jesus. Eu tenho que seguir o nome de Jesus, defender o nome de Jesus, ser embaixador de Cristo, tacalabandarás. Jesus, quando veio fofoqueiro, quando veio acusador, a Bíblia diz que ele simplesmente perguntou: aquele que não tem pecado entre vós, que atire a primeira pedra, rapatacalabandai, neterraço tocoloxóbia. A Bíblia não fala que ele entrou no meio da futuinha, da fofoca, que ele também pegou uma pedra e quis atacar, rapataço tetecalabandai. E quantos cristãos, quando ouvem falar que fulano caiu, fulano pecou, fulano às vezes falhou, ao invés de fazer o que Jesus estava fazendo, porque não tem relatos bíblicos ou históricos do que ele estava escrevendo no chão, mas eu creio que ele estava recebendo algo do céu, escrevendo alguma coisa a ver com a palavra, alguma coisa a ver com arrependimento, alguma coisa a ver com a obra, alguma coisa a ver com amor, alguma coisa a ver com perdão, com libertação. E ele simplesmente desvia, da maldade, do ódio do povo, da maldade do povo que queria ver uma mulher morta. E quantos crentes hoje em dia preferem ver o outro apedrejado, morto espiritualmente, matar ministérios, do que simplesmente fazer como Jesus? Você não tem pecado, não? Você é perfeito? E voltar a fazer o que estava fazendo. Pois a Bíblia diz que ele voltou, ele só disse essa palavra: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Palavra de sabedoria. Palavra de quem é filho de Deus. E você, qual tem sido a sua palavra? Jesus está falando para mim, através dessa atitude dele, que nós temos muito mais o que fazer. Temos almas para ganhar. Quantas pessoas debaixo do viaduto aí que precisa de uma palavra sua e você quer apedrejar junto com o fariseu, junto com os escribas? Quer render assunto? Quer render assunto? Leia a Bíblia. Faça um vídeo como esse. Vai para os asilos abraçar idosos que estão carentes, precisando de um abraço. Vai para uma clínica de recuperação, rapatacalabandai. Mas não. Muitos dentro da igreja preferem seguir a lei do fariseu. É melhor matar um crente porque ele pecou. É melhor falar da irmã porque ela falhou do que voltar o que Jesus estava fazendo. Jesus estava riscando o chão. Eu tenho certeza que ele estava lá ensinando alguém com alguma coisa, ou preparando algum ensinamento, ou falando com o Pai através de uma palavra, de uma leitura. Aqui, ó, a leitura aqui, ó. Olha como é que fala com o Pai aqui, ó. Então você também, que se diz preparado para ir para o céu, cuidado, calabandai. O acusador sempre vai trazer até você alguma situação de alguém. E como você vai lidar com essa situação? Você é juiz para acusar, para apedrejar? Você tem o direito de sentenciar alguém? Ou você tem palavra de sabedoria como Jesus? Ou você também vê que você também é pecador? Porque quem tem poder de perdoar pecados, o nome dele é Jesus. Você não tem poder para perdoar pecados. Então esta é a palavra, é uma palavra dura para mim e para você. Mas vamos nos policiar. Vamos deixar Jesus ser Jesus. Vamos ser servos. Porque tem cristãos, tem homens, mulheres, fariseus, religiosos que querem fazer o papel de Jesus. Que querem também pegar a pedra. Jesus, sendo Jesus, não pegou a pedra. Então, desarme-se. Largue a pedra da acusação. Largue a pedra da contenda. Largue a pedra da fofoca. Largue a pedra da inveja. E volte a riscar o chão. Volte a ter intimidade com Deus. Volte para a palavra de Deus. Volte a fazer aquilo que te traz crescimento na alma. Volte a fazer aquilo que traz alívio na alma. Volte a fazer aquilo que te traz entendimento com o Pai. Porque quando você faz isso, automaticamente, se alguém pecou, alguém errou, o próprio Deus vai preparar que você e esta pessoa, estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos, vai ter um particular com você. Pois aquela mulher acusada, aquela mulher ali oprimida, aquela mulher ali, creio que arrependida, se sentindo ninguém,
Esteve um momento que Deus preparou, que ficou só ela e Jesus. E se você for verdadeiramente um servo, vai chegar um momento que você vai ficar particular com essa pessoa. Às vezes um viciado, às vezes um alcoólatra, às vezes um desviado, afastado. E Deus vai te dar uma palavra para ela, um abraço para ela. Você evangelista, você missionário, sabe que olha a Deus, não apedreje não. Lembre de onde você saiu. Você também teve encontro com Jesus. E hoje você pode ser usado por Jesus para também pregar a palavra de perdão. Abraçar essa pessoa que todos querem apedrejar e falar: Jesus te ama. Vai, não peques mais. Mude sua conduta. Não faça mais isso não tem agradado a Deus. Se você continuar assim, você vai para o céu. Mas chame no particular. Quantas pessoas sem sabedoria estão acusando no altar, pastores batendo em ovelhas no altar, ao invés de chamar no particular. A Bíblia fala que aquilo que é feito no oculto, resolve em oculto. Mas aquilo que é ao público, é o público. Jesus foi tão sábio que se ele fosse um perseguidor, se ele fosse um fariseu, se ele tivesse uma conduta, de perseguidor, ele escandalizaria a obra de Deus. Ele pegaria uma pedra e também atacava naquela mulher pela lei. Mas nós vivemos o tempo da graça. Ele já fez a parte dele. Ele já morreu na cruz. Essa é a palavra de hoje que eu queria trazer para vocês. Não vamos apedrejar. Vamos entender que só Jesus tem poder para poder perdoar. Ele é o próprio perdão. Eu e você não temos o direito de julgar ninguém. Mesmo que estamos aqui hoje, firme com Jesus, na luz da palavra, não somos melhor que ninguém. Não temos o direito de julgar ninguém. Porque Deus ele tem poder de pegar um viciado, um drogado, um mendigo, mudar, transformar, lavar, remir com o sangue dele. E com o tempo aquela pessoa que estava ali humilhada ser usada por ele. E você, acusador, apedrejador, está precisando de uma palavra. E às vezes quem vai te abraçar, quem vai te dar esta palavra, será quem você tanto acusou. Deus é especialista em fazer isso. José do Egito, ele foi lançado na cova, vendido como escravo, preso injustamente. Mas lá na frente, quem o apedrejou humanamente falando, quem o humilhou, o vendeu como escravo, precisou dele e ele estendeu as mãos. Então cuidado você, crente acusador. Cuidado você, crente apontador. Tá? O céu será para aqueles que adoram em espírito e em verdade. O céu será para quem tem íntima compaixão, como Jesus teve dessa mulher. O céu não é para apedrejadores. O céu não é para fariseus, para quem quer simplesmente cumprir a lei. Mas sim aquele que vive a graça de Jesus. Vive o amor e o perdão de Jesus. Ótimo dia para você. A paz do Senhor e vamos que vamos. Projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus. Trazendo essa palavra dura. Mas remédio bom é aquele que tem um gosto ruim. Remédio com sabor demais não faz efeito. E a palavra que leva para o céu é essa. Que nos endireita. Que serve para mim e para você. Vamos acusar menos. Vamos amar mais. Porque o céu só vai morar quem tem amor no coração. Quem tem perdão no coração. Amém? Ótimo dia para você.